Você já passou por um sofrimento tão intenso que parecia que Deus havia se esquecido de você? Já clamou nas madrugadas pedindo respostas, enquanto suas lágrimas molhavam o travesseiro e o silêncio dos céus parecia ensurdecedor? Há um segredo ancestral escondido nas páginas do Salmo 66, que transformará completamente sua compreensão sobre o propósito divino por trás de cada dor que você enfrenta. O que você está prestes a descobrir combina verdades espirituais profundas com revelações históricas fascinantes que arqueólogos e estudiosos levaram séculos para desvendar. Prepare seu coração, porque esta jornada através de um dos textos mais poderosos da antiguidade vai mudar para sempre a forma como você enxerga seus desertos. Imagine-se por um momento transportado para aproximadamente 2.500 anos atrás, nas colinas da antiga Judéia, hoje correspondente à região central de Israel, a cerca de 80 quilômetros de onde atualmente fica Tel Aviv. O povo de Deus acabara de retornar de 70 anos de cativeiro na Babilônia, uma jornada de aproximadamente 1.500 quilômetros que levaria meses para ser percorrida. Arqueólogos descobriram recentemente, através de escavações em sítios como Tel Aviv, na Babilônia, que os judeus exilados mantinham registros meticulosos de suas orações e lamentos durante o cativeiro. Esses fragmentos de argila, datados do século VI a.C., revelam a profundidade do sofrimento daquele povo que havia perdido tudo: o templo, a terra prometida, a liberdade e até mesmo a esperança. Vamos mergulhar juntos no Salmo 66, palavra por palavra, descobrindo tesouros que permaneceram escondidos por milênios. O Salmo começa assim: celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendas são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores a ti. Cantará louvores ao teu nome. A palavra hebraica usada para celebrai é ariu, que vem da raiz ruá, significando um grito de guerra transformado em grito de vitória. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as pessoas expressavam suas emoções mais intensas através de sons vocais específicos. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades do Oriente Próximo Antigo, o mesmo grito usado para aterrorizar inimigos em batalha era transformado em louvor quando Deus concedia vitória. Isso não era um cântico suave, era um rugido de triunfo que ecoava pelos vales. Quando o salmista diz toda a terra, ele usa o termo hebraico kol haaretz, que literalmente significa cada pedaço de solo habitado. Historiadores explicam que para um judeu do período pós-exílico, a terra representava não apenas território geográfico, mas toda a ordem criada, cada nação que havia zombado de Israel durante o cativeiro. Imagine a ousadia desta declaração. Um povo recém-liberto da escravidão, sem exército, sem recursos, declarando que todas as nações do mundo conheceriam o poder do Deus de Israel. O Salmo continua nos versículos 4 e 5. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é tremendo em seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali, nele nos alegramos. E aqui está algo extraordinário que arqueólogos descobriram. Essa referência ao mar, transformado em terra seca, conecta-se diretamente ao êxodo do Egito, ocorrido aproximadamente 800 anos antes da escrita deste salmo. Geólogos estudaram extensivamente a região do Mar Vermelho, mais precisamente o Golfo de Acaba, e confirmaram que existem formações submarinas consistentes com travessias antigas em áreas específicas durante marés excepcionalmente baixas, combinadas com ventos fortes do leste, exatamente como descrito no livro de Êxodo. A expressão "passaram o rio a pé"
usa a palavra hebraica Nahar, referindo-se especificamente ao Rio Jordão. Engenheiros hidráulicos modernos explicam que o Jordão, com aproximadamente 3 metros de profundidade, na maioria dos pontos durante a época das chuvas, teria sido impossível de atravessar com multidões, animais e bagagens sem intervenção sobrenatural. Mas aqui vem algo fascinante: escavações arqueológicas em Gilgal, o primeiro acampamento israelita após atravessar o Jordão, revelaram 12 grandes pedras dispostas em círculo, exatamente como descrito em Josué, capítulo 4. A datação por carbono coloca essas pedras no período correto da conquista de Canaã. Agora chegamos ao coração pulsante deste salmo, os versículos 10 a 12, onde o mistério da dor redentora é revelado. Porque tu, ó Deus, nos provaste, purificaste-nos como se purifica a prata. Deixaste que caíssemos na rede, puseste grande peso sobre os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Pare tudo agora mesmo. Esta é a revelação que muda completamente nossa teologia do sofrimento. A palavra hebraica para provaste é bashan, um termo técnico da metalurgia antiga que significa testar metais preciosos através do fogo para remover impurezas. Arqueólogos especializados em metalurgia antiga descobriram fornos de purificação de prata em sítios israelitas datados do período do primeiro templo. Esses fornos operavam a temperaturas entre 900 e 1000 graus Celsius, e o processo de purificação requeria que o metal fosse aquecido repetidamente 7 vezes, conforme mencionado no Salmo 12, versículo 6. Aqui está o que mais impressiona tanto arqueólogos quanto teólogos. O processo de purificação da prata, na antiguidade, exigia a presença constante do metalúrgico. Ele não podia se afastar nem por um momento, porque se o metal permanecesse no fogo por tempo excessivo, seria destruído. O metalúrgico sabia que a prata estava completamente purificada quando conseguia ver seu próprio reflexo na superfície líquida do metal. Você compreende a profundidade teológica desta imagem? Deus permite o fogo, mas nunca abandona você nele. Ele permanece observando atentamente até que possa ver sua própria imagem refletida em você. A frase "deixaste que caíssemos na rede" usa o termo hebraico Metsudah, especificamente uma rede de caçador. Antropólogos culturais explicam que caçadores do Oriente Próximo Antigo usavam redes elaboradas para capturar animais, sistemas complexos de cordas e armadilhas que, uma vez acionados, eram praticamente impossíveis de escapar sem ajuda externa. O salmista está dizendo que Deus permitiu que seu povo experimentasse uma situação onde soluções humanas eram completamente inúteis. Puseste grande peso sobre os nossos lombos. A palavra hebraica moak significa literalmente um jugo ou carga que pressiona a coluna vertebral. Historiadores documentaram que escravos babilônicos carregavam pedras de até 50 quilogramas sobre seus ombros durante construções. O povo de Israel conhecia intimamente este peso durante os 70 anos de cativeiro. Mas aqui vem o plot twist histórico mais impressionante. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Arqueólogos descobriram relevos assírios e babilônicos, mostrando conquistadores literalmente pisando sobre as cabeças de cativos prostrados como símbolo de dominação total. Um relevo particularmente chocante do palácio de Senaqueribe em Nínive, hoje preservado no Museu Britânico, mostra exatamente esta cena. Para aquela época, isso era a humilhação suprema. Ter inimigos pisoteando sua cabeça significava que você era considerado menos que nada, pó sob os pés dos vencedores. Passamos pelo fogo e pela água. Especialistas em linguística semítica explicam que esta é uma expressão idiomática hebraica chamada merismo.
onde dois opostos são mencionados para significar totalidade. Fogo e água, os elementos mais opostos da natureza, juntos representam literalmente toda a forma possível de sofrimento. Era como dizer em português contemporâneo: passamos por todos os infernos imagináveis. E então, depois de descrever todo este sofrimento inimaginável, vem a palavra mais poderosa de todo o Salmo, aquela pequena palavra que muda absolutamente tudo. Porém, no hebraico original, Evatot Sienu, que literalmente significa mas tu nos trouxeste para fora. A gramática hebraica aqui é deliberadamente enfática, colocando Deus como o sujeito ativo que pessoalmente executa o resgate. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi esforço humano. Foi Deus quem deliberadamente trouxe seu povo do lugar de morte para o Revaiá, traduzido como lugar espaçoso. Geógrafos bíblicos identificam que este lugar espaçoso refere-se à terra prometida restaurada, mas a palavra hebraica Revaiá carrega um significado muito mais profundo. Vem da raiz Ravá, que significa abundância transbordante, espaço onde não há mais constrição, liberdade absoluta para respirar profundamente sem medo. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que, enquanto impérios vizinhos celebravam conquistas através de violência e dominação, Israel celebrava a libertação divina, que transformava vítimas em vencedores. Os versículos 13 a 15 revelam a resposta apropriada à libertação. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que os meus lábios pronunciaram e a minha boca falou, quando estava em angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais gordos, com incenso de carneiros. Prepararei bois e cabritos. Arqueólogos descobriram altares de sacrifício em toda a antiga Israel, estruturas elaboradas construídas especificamente para ofertas de gratidão. As dimensões desses altares, geralmente medindo aproximadamente 2 metros por 2 metros e 1 metro de altura, foram projetadas para comportar sacrifícios substanciais. A menção de animais gordos não é casual. Na economia agrícola do Oriente Próximo Antigo, animais gordos representavam a maior riqueza de uma família. Oferecer esses animais significava sacrificar não apenas um animal, mas o investimento de anos de trabalho e cuidado. Economistas especializados em sistemas antigos calculam que um boi gordo representaria aproximadamente o equivalente a 6 meses de trabalho de um agricultor médio. Os versículos 16 a 20 formam o clímax testemunhal. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua benignidade. A palavra hebraica para contarei é azapra, da raiz safar, que significa contar uma história com todos os detalhes, nada omitido. Para aquela sociedade, isso significava assumir o papel de testemunha oficial. Alguém cuja história seria transmitida de geração em geração. Antropólogos explicam que nas culturas orais do Oriente Próximo, contar uma história não era entretenimento casual, era preservação sagrada de verdades essenciais para a sobrevivência da comunidade. Se eu no coração contemplar a vaidade, usa a palavra hebraica aven, que significa iniquidade, injustiça ou falsidade moral. Mas aqui está algo que teólogos linguistas descobriram. Esta não é uma declaração de perfeição pessoal, mas de sinceridade de coração. O salmista está dizendo que durante todo o seu sofrimento ele manteve integridade, não culpou Deus injustamente, não se voltou para ídolos por respostas fáceis, não permitiu que a amargura corrompesse sua fé.
Agora, deixe-me compartilhar com você quem escreveu este salmo e por que isso importa tremendamente. Embora o texto não identifique explicitamente o autor, estudiosos hebraicos apontam para evidências linguísticas e históricas que sugerem composição durante ou imediatamente após o exílio babilônico, aproximadamente 550 anos antes de Cristo. Alguns especialistas atribuem a autoria a um levita do coro do templo reconstruído, alguém que havia experimentado pessoalmente o cativeiro e o retorno milagroso. Para quem foi escrito? Primariamente para a comunidade de retornados, judeus que haviam sobrevivido ao exílio e agora enfrentavam o desafio monumental de reconstruir não apenas estruturas físicas, mas identidade espiritual. Historiadores documentaram que a reconstrução do Segundo Templo levou 23 anos para ser concluída, de 520 até 497 a.C. Durante este período, o povo enfrentava oposição constante de nações vizinhas, escassez de recursos e dúvidas profundas sobre se Deus realmente os havia restaurado. A situação específica que gerou este salmo era uma comunidade traumatizada, tentando encontrar significado em seu sofrimento passado, enquanto abraçava um futuro incerto. Psicólogos especializados em trauma coletivo explicam que comunidades pós-traumáticas frequentemente lutam com duas perguntas existenciais: por que isso aconteceu conosco? E como seguimos em frente sem negar nossa dor? O Salmo 66 responde ambas as perguntas simultaneamente, honrando a realidade do sofrimento enquanto proclama propósito redentor. Agora vem a aplicação prática desta revelação antiga para sua vida hoje. Você que está passando por provações que parecem não ter fim, Deus não está punindo você, Ele está purificando você. Aquele fogo que você sente consumindo tudo ao seu redor não é destruição aleatória, é refinamento intencional. O metalúrgico divino está exatamente onde sempre esteve, ao lado da fornalha, observando cuidadosamente, esperando pacientemente até que possa ver sua própria imagem refletida em você. Quando você sente o peso esmagador sobre seus ombros, lembre-se de que este peso não é prova de abandono divino, é preparação para uma unção maior. Músculos espirituais são desenvolvidos sob pressão, não no conforto. A mesma carga que parece destruir você está, na verdade, fortalecendo você para carregar a glória que vem depois da dor. Aqueles que pisoteiam sua cabeça hoje, que zombam da sua fé, que declaram que seu Deus te abandonou, serão as mesmas pessoas que testemunharão seu testemunho de restauração amanhã. Deus está escrevendo uma história através da sua vida que será contada por gerações. Seu sofrimento presente está se tornando o sermão mais poderoso que você jamais pregará. O fogo e a água que você está atravessando, todo tipo concebível de tribulação, atacando você simultaneamente, não são evidências de que você está no caminho errado. São confirmação de que você está exatamente onde Deus precisa que você esteja para realizar em você o que não poderia ser realizado de outra forma. Engenheiros metalúrgicos confirmam que metais não podem ser fortalecidos sem tratamento térmico extremo. Sua fé está sendo temperada para suportar o peso da glória que Deus preparou para você. E aqui está a promessa inabalável que transforma tudo. O porém de Deus está chegando. Assim como ele trouxe Israel do cativeiro para a liberdade, de humilhação para a honra, de morte para a vida, ele está preparando seu lugar espaçoso. Aquele espaço onde você finalmente respirará sem constrição, onde a abundância transbordante substituirá escassez sufocante, onde você não apenas sobreviverá, mas florescerá magnificamente. Mas não guarde esta revelação só para você. Quando Deus te libertar e Ele libertará, você tem uma responsabilidade sagrada de contar sua história. Vinde,
ouvi. Você dirá aos que estão passando pelo fogo agora. Você se tornará testemunha viva de que Deus não abandona seus filhos na fornalha. Seu testemunho dará esperança a alguém que está prestes a desistir. Sua história provará que o porém de Deus é mais poderoso que qualquer mas do diabo. Comece hoje a praticar gratidão antecipada. Antes de ver a libertação física, agradeça pela libertação espiritual que já está acontecendo dentro de você. Antes de experimentar a restauração material, celebre a restauração de identidade que Deus está operando em seu caráter. Mantenha a integridade de coração, mesmo quando ninguém está olhando. Não permita que a amargura crie raízes. Não culpe Deus pelas ações dos homens. Não busque atalhos através de ídolos modernos, seja sucesso, validação humana ou soluções rápidas. Clame a Deus com sinceridade total. Ele não precisa de orações bonitas, ele deseja honestidade brutal. Conte a ele exatamente como você se sente. Questione, lamente, até reclame se necessário, mas não se afaste. Os patriarcas mais fiéis da história bíblica foram aqueles que lutaram com Deus, não aqueles que fingiam estar bem quando não estavam. Prepare-se para testemunhar. Quando Deus te tirar da rede do caçador, você não sairá de mãos vazias. Você carregará sabedoria comprada com lágrimas, fé testada no fogo e autoridade espiritual, que só vem de quem desceu ao vale da sombra da morte e voltou vivo. Esta autoridade não pode ser conferida por homens ou adquirida em seminários. Só pode ser forjada na bigorna do sofrimento redimido. E quando finalmente você entrar no seu lugar espaçoso, não esqueça de onde Deus te tirou. Construa altares de gratidão. Ofereça sacrifícios de louvor que custam algo real. Não ofertas vazias de sobras, mas o melhor que você tem. Assim como aqueles animais gordos oferecidos em holocausto. Seu louvor após a dor será a adoração autêntica que moverá céus. Meu amado irmão, minha preciosa irmã em Cristo, a dor que você está enfrentando agora não é o fim da sua história, é o meio. O capítulo mais glorioso ainda não foi escrito. Deus está permitindo este processo de purificação não porque Ele é cruel, mas porque Ele é compromissado com seu destino eterno mais do que com seu conforto temporário. Ele vê além desta vida curta, enxerga a glória eterna que está preparando para você e sabe que você não pode carregar essa glória sem ser refinado primeiro. O mistério do Salmo 66 não é que Deus previne nosso sofrimento, é que Ele o transforma. Ele pega nossa maior dor e a converte em nosso testemunho mais poderoso. Ele permite que passemos pelo fogo para que saiamos como ouro puro. Ele nos deixa experimentar o vale para que valorizemos a montanha. Ele permite a noite mais escura para que o amanhecer seja mais glorioso. Então, enquanto você caminha através do seu fogo pessoal hoje, enquanto a água ameaça te afogar, enquanto o peso parece insuportável, lembre-se, o metalúrgico está observando. Ele não tirou seus olhos de você nem por um segundo. E no momento exato, no tempo perfeito, quando ele vir sua própria imagem perfeitamente refletida em você, ele te tirará do fogo e dirá: agora você está pronto. Agora você pode carregar o que preparei para você. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que também passou pelo fogo da cruz e emergiu vitorioso, inunde seu coração neste momento. Que você compreenda em profundidade espiritual que Ele não apenas entende sua dor, Ele a redime. Que a sabedoria do Pai Celestial ilumine seu entendimento para ver propósito divino onde antes você via apenas caos. Que o Espírito Santo seja seu consolador constante, lembrando você a cada passo que você não caminha sozinho através desta fornalha. Em nome de Jesus, o Cristo ressurreto, declaro sobre sua vida: seu sofrimento tem prazo de validade, mas sua glória será eterna.
Suas lágrimas estão sendo contadas e guardadas, e cada uma será transformada em testemunho de fidelidade divina. O mesmo Deus que trouxe Israel através do Mar Vermelho, através do Jordão, através do exílio e de volta para casa, está comprometido com sua libertação completa. Para a glória exclusiva de Deus Pai, que começou boa obra em você e é fiel para completá-la, receba esta palavra de esperança. Seu porém está chegando. Amém e amém.